Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos, hein? A gente ficou um pouquinho sumido aí do canal, mas agora com as energias renovadas, vamos voltar para um ano longo, né? Que a gente vai ter aqui acompanhando o Clube Atlético Mineiro. E cara, hoje o vídeo vai ser falando de mais um vexame do Atlético. É incrível, né? A gente começa 2026, como terminou 2025, com um vexame. Incrível, o Atlético ontem protagonizou um grande vexame na minha visão. Fiquei indignado, bravo, né? Ia até gravar o vídeo ontem, não gravei, porque eu tava muito nervoso. Pra mim é, assim, inadmissível você empatar com um time que não tá... Eu peguei a tabela do Tombense, eu fiquei de cara, gente. O Tombense não ganha 9 meses, né? A última vitória foi 21/4, 9 meses. Ficou 15 jogos sem ganhar na Série D, Série C, né? Caiu como último lugar, como o último colocado na Série C. Campanha vexatória da Tombense. Um time que não ganhava de ninguém, não ganhou no Mineiro ainda, perdeu do Cruzeiro, acho que perdeu também pro Uberlândia, se eu não me engano, na primeira rodada, enfim. É um time muito fraco, gente, muito fraco. Ah, mas não sei, fraco. O Atlético tinha obrigação ontem de ter vencido esse time da Tombense. Obrigação. E pra piorar, tá? O Atlético tá com um a mais. Jogou com um a mais cerca de uns 15 a 20 minutos, se eu não me engano, né? E assim, pra aumentar o vexame. E aí muita gente vai falar assim, não, mas primeiro jogo, né? O time ainda tá desentrosado. Gente, eu não quero comparar, porque hoje, infelizmente, o rival tá na nossa frente. Hoje é um time mais capacitado, né? Tem um poder de investimento, não sei se é maior, né? Porque a gente investiu muito errado, muito mal o ano passado. Mas o Cruzeiro, esse ano, contratou o Gerson por milhões e milhões. Pedrinho tá disposto a ganhar título lá. Mas o Cruzeiro colocou time titular no sábado, ganhou de 5-0 tirando o pé contra o Uberlândia. Não é, eu não quero comparar, mas não tem como. E o Atlético ontem praticamente coloca um time titular, né? Porque são jogadores que ano passado foram titulares. Espero que a maioria deles sejam reservas esse ano. Mas o Atlético conseguiu empatar com esse time, gente. Empatar. E aí muita gente vai usar esse argumento. Ah, mas começou a temporada agora. Sendo que o rival foi lá e meteu 5-0. E esse próprio rival pegou o Tombense, um time junior, e ganhou 2-1, pra piorar. Então ontem pra mim foi um jogo, assim, vexatório. Esses caras tinham que ter vergonha na cara, vergonha. Porque pra mim foi um, assim, bizonho a atuação do Atlético ontem. Eu não vou ficar aqui falando, tá no começo de temporada. O Atlético tá com 3 jogos, gente, 3 jogos. Até o América, mano, tem um time horroroso, com todo respeito, mas horroroso. Tá com mais pontos, somou mais pontos, né? O Cruzeiro colocando juniores, colocou titular, já praticamente classificado. E o Atlético nessa patifaria, gente, né? 3 jogos, 3 empates, jogando muito mal. Ontem jogando muito mal, quarta, só não perdeu na quarta-feira pro North, sei lá, porque teve uma colaboração da arbitragem. Eu não tô falando que foi roubado, nada disso, eu tô dizendo que aquele gol lá, né, do North, foi invalidado corretamente, mas parece que com a nova regra, aquele gol seria validado. Então o Atlético, assim, por um detalhe, não perdeu pra esse fraco North também, né? Time bom nesse campeonato não vai ter, então vai ser fraco, horrível, e o Tombense pra mim é um time muito fraco mesmo. O Atlético não conseguiu ganhar com um a mais, gente. Então não tem passação de pano, pra mim foi um vexame grande, né? Eu não vou analisar números, eu não vou analisar aqui muito estatísticas, isso pra mim não interessa. Pra mim interessa o seguinte, o Atlético agora já tá na terceira rodada do campeonato, 3 pontos. Ou seja, complicou, igual ano passado, complicou, fez cagada, complicou de novo, vai pegar agora uma semana complicadíssima de clássicos, parecido que foi ano passado. Joga lá no Horto, né? Quarta-feira contra o América. Tem obrigação de ganhar, não ganhou de ninguém, tem obrigação agora de ganhar do rival América. Depois tem o Cruzeiro, depois tem mais 2 jogos no Mineiro, contra times fracos. Porém, o seguinte, o Atlético agora, ele tem, é igual disse, o Brasileirão começa em janeiro. Então o Atlético vai ter que ficar revezando o time para jogar o Campeonato Mineiro e Brasileiro. E o Atlético não fez o dever, agora complica no Mineiro, não dá pra você... Só se abrir mão mesmo do Mineiro, larga pra lá, joga Taça em Confidência, que seria um vexame absoluto, jogar Taça em Confidência, igual que a vez que o Cruzeiro jogou, uma vergonha, né? Então, assim, tem esse dilema. Vai entregar o Mineiro mesmo, deixa de lado, já não classifica nem na próxima semifinal, ou vai colocar um time minimamente competitivo pra ganhar, só que aí vai começar o Brasileiro com um time já estourando fisicamente o time, né? Por quê? Por erro, né? Do time, do elenco, enfim. De não conseguir ganhar 3 jogos fáceis. E agora tem uma sequência complicada, porque pega o América, por mais que seja fraco, é o América, é clássico, jogo complicado. Depois tem o Cruzeiro, que hoje é muito melhor. Hoje o Cruzeiro é muito melhor, né? Pode ser que daqui 5 meses isso muda, mas hoje é muito melhor, gente. Isso aí é fato. O Cruzeiro tá arrumado, tá pronto, o Atlético não tá. Então, pega um time que é muito superior, depois vai pegar um time ainda mais superior na estreia do Campeonato Brasileiro, pega o Palmeiras, que é um dos favoritos. Complicadíssimo a vida do Atlético, né? E aí vai revezando, jogo brasileiro, mineiro. Então, gente, é o seguinte, na minha visão, o Atlético se encrespa demais nesse Campeonato Mineiro, desnecessariamente, podia ter vencido aquele jogo contra o Betim na primeira rodada, e ontem tinha obrigação, contra o North, velho, beleza, né, jogou nada, empatou, beleza, se tivesse ganhado os 2 jogos em casa, 7 pontos, tava tranquilo, agora 3 pontos, vai ter que somar pontos nos clássicos, complicada a vida, e assim, cá entre nós, né, gente, um ataque que hoje tem Scarpa, Bernard, Dudu e Hulk. Muita gente, eu tô vendo muita gente elogiar o Bernard. O Bernard até que tenta, mas erra demais. Erra muito. Pra mim, o único que, assim, o Dudu também erra, mas eu acho que esse ataque não funciona, gente. Bernard, Dudu, Hulk e Scarpa não funciona, já mostrou. Um ataque não faz gols. E pra mim, o Dudu, muito bom, assim. O Bernard tenta, né? Tenta, mas assim, pra mim ainda deve demais, deve muito mesmo. No vestiário, o Anderson Paulo até elogiou o Bernard, mas pra mim, eu acho que o Bernard, ele tem que, além desse bom trabalho que ele faz no vestiário, né?
Ele precisa melhorar demais no futebol, gente. Muito fraco, muito fraco. O Scarpa também. Horrível a partida dele ontem. Horrível. É muito chuveirinho, gente. Eu não aguento mais chuveirinho. Sério, não aguento mais esse chuveirinho do Scarpa, gente. Sabe? É uma displicência. Parece que não quer estar aqui no Atlético. Nossa senhora, dá uma preguiça. Pra mim, assim, não dá, sabe? Titular não dá. O Hulk também ontem. Que partida horrorosa, Hulk. Que partida terrível, meu amigo. E aí muita gente vai começar a falar, ah, o Hulk quer estar aqui mesmo? Ah, o Hulk tá fazendo corpo mole? Eu não acho que é corpo mole do Hulk, tá? Ah, mas muita gente vai questionar, muita gente vai falar assim, a idade chegou. Porque ontem a partida do Hulk foi muito ruim, gente, errando tudo, né? Finalização, assim, torta, fraca mesmo, mandando longe do gol. Então, assim, eu acho que esse ataque não dá. Não dá. Eu acho que ontem o time que o Atlético colocou em campo tem excelentes reservas. Excelentes reservas. Ó, o Everson, pra mim, titular absoluto, tava no gol. Natanael, ok, reserva. E olha lá, porque eu já começo a me preocupar com o Natanael, porque 3 partidas bizonhas do Natanael, ontem até que não foi tão ruim não, né, mas as 2 primeiras, assim, horríveis atuações do Natanael, me preocupou bastante, tá, porque eu espero que o Natanael pelo menos seja minimamente aceitável ficar no banco de reservas, né, o ser usado de vez em quando, né, porque pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, né, eu entendo a situação do Atlético hoje, então eu acho que assim, vamos torcer pro Natanael minimamente tenha condições de ser um reserva, né, porque hoje pra mim ele é um reserva ok pra fraco, pra horrível, na verdade, né, tô puxando assim, muito firme pra falar que é um lateral ok, porque eu acho que ele tem um potencial de ser um lateral ok, nada mais. Né, hoje ele é um lateral fraco mesmo. Fraco, reserva. Mas assim, vou torcer pra ser um lateral ok. Pra até não precisar ir no mercado. Né? Porque quando acabar também tem aquele Vitor Gabriel. Mas assim, eu não gosto muito não. Tá? Eu vi os jogos na Copinha, não me agrada muito não. Então o Atlético pra mim teria que ir no mercado se o Natanael não performar. Em poucos, espero eu, poucos jogos preciados. Tomara que tenha uma sequência boa aí. Pega essa lateral e dê conta do recado assim como eu acho que vai dar conta. Zaga. Ok, reservas, tá? O Tressou eu acho que pode ser ok, reserva. Vitor Hugo, né, comprou, tem que ser ok. Mas reserva, gente, não dá pra ser titular. Tressou, de Vitor Hugo, Júnior Alonso, Ivan Roman. Sabe, não dá, mas a zaga fraca, gente, fraca. O Atlético tem que ir ao mercado pelo menos porque aí os oks lá, né, você tenta potencializar um pouquinho, mas vai ter que ir no mercado contratar um zagueiro. Hoje eu tenho até uma certa preocupação de prioridade no Atlético, né, porque antes pra mim era o seguinte, primeira grande lacuna que o Atlético tinha, mais importante de ser preenchida, é a primeira volante. A gente tá mais de um ano sem. Então, pra mim, era a primeira, depois o camisa 9, né? Com o Atlético ontem também, mas ano passado, uma grande deficiência fazer gols, né? Segundo e terceiro zagueiro. Hoje eu já me preocupo achando que zagueiro pode ser até primeira, na minha visão, tá? Porque primeiro volante faz falta pra caralho, até precisa contratar, já tá demorando. Mas, às vezes o Alan Franco ali, mesmo quebrando um galho, já é melhor do que essa zaga que tá. Essa zaga não dá, gente. Não dá. Até vai ter que ir no mercado, vai ter que contratar. São Paulo ontem mesmo já mudou, já disse que tem que contratar, e tem que contratar. A zaga é muito ruim mesmo. Precisa de um zagueiro bala mesmo. Mas não é zagueiro ruim, não, gente. É bala. Zagueiro que resolve, que potencializa. Se for trazer um, então, né, tem que trazer um bala, porque aí você potencializa os mais ou menos que tá aqui, né? Renan Lodge. Gente, que upgrade, tá? O Arana já foi muito bom. Eu acho que tem ainda potencial pra recuperar o futebol, mas que upgrade no lateral esquerdo. Ontem já mostrou, né? Eu acho que vai dar muito conta daquela lateral. É muito bom de bola o Renan Lodge. Pra mim, tá vendo? Jogador que, nesse caso, foi... O Atlético não teve que pagar um clube. Mas se fosse pra tirar, ia ser caro, porque é o jogador que resolve, gente. E é bom demais ter jogador assim. E o Atlético não vai ter muita amolação, né? Essa dor de cabeça na lateral. Porque resolveu, contratou um cara bala, né? Eu acho que a renovação na lateral esquerda foi muito boa. Eu acredito de verdade que o Pacini vai ser um bom lateral esquerdo reserva. Então o Atlético nesse lado tá muito bom. Eu gostei. A partida do Lodge foi muito boa, a estreia. Então, assim, ótimo. Pra mim, titular. Aí é o titular. Beleza, ok. Dos 5 jogadores que a gente falou, 2 titulares. O resto, banco. Aí a gente vai lá pra Maicon. Maicon, gente, gostei da contratação. Fiquei meio assim por conta do salário. Mas ok, você tem um Maicon ali, né? O cara acabou de ser capitão do time que foi campeão da Copa do Brasil. Ok, você tem um elenco. Mas pra titular, não. Achei a estreia dele bem nota 6, sabe? Tentou alguns passes em profundidade, deu certo alguns, mas outros também ele pecou no toque, né? Errou, furou uma chance que teve clara lá de fazer o gol, né? Na estreia. Então acho que assim, ele pode melhorar. Pode melhorar. E na minha visão, ele pode ser um bom reserva. Bom reserva. Excelente reserva, na verdade. Né? Ele tem capacidade para ser um excelente reserva. Então eu vou colocar o Maicon como um excelente reserva, um bom reserva, ter no elenco assim. Oportunidade de mercado boa que o Atlético teve. Um jogador que foi campeão recentemente na Copa do Brasil. Né? Beleza, aí depois você teve, se eu não me engano, o Igor Gomes. Igor Gomes pra mim é o seguinte, bom reserva, né? Não é titular, bom reserva. Por quê? O Igor Gomes, cara, ele erra muito, ele é um cara que erra muito mesmo, mas ele tenta, né? Ele tenta. Teve um lance lá, eu não vou lembrar o lance direito, assim, qual minutagem, mas ele limpa bem a jogada, fez uma grande jogada, assim, limpou, sabe? Só que na hora do toque, ele errou. E mostra muito o que é o Igor Gomes. O Igor Gomes, ele tenta muito, mas erra muito. E é um jogador também que, assim, quando entra, faz às vezes boas exibições. E é um jogador irregular. Até que no final do ano passado, ele até teve certa regularidade. Mas não é uma regularidade a ponto de ser titular do Atlético. Então acho que o Igor Gomes é um bom reserva, sim. Acredito sim nisso. Eu acho que ele pode ser importante ao longo do ano, mas não para ser titular, gente. Vai passar raiva demais na gente se for titular. E creio que não vai ser, né? Então acho que é um bom reserva, né? Não vou colocar como excelente, mas é um bom reserva, né? Pode entrar e pode ajudar a agregar ao decorrer da partida. Aí, né, a gente já falou de 7 jogadores. Até agora, 2 titulares, de 7, né? 2 de 7. Aí, vamos pro oitavo jogador que nós vai falar aqui agora, né? O oitavo jogador que a gente vai falar é o Gustavo Scarpa, né? Gustavo Scarpa, gente, ó... O Gustavo Scarpa, eu acho que tem um potencial técnico muito grande. Eu acho que ele é um bom jogador, pode ser excelente jogador. Hoje é um bom jogador.
Mas o que que me desanima do Scarpa? Primeiro, chuveirinho. Toda hora o Scarpa limpa aquela jogada, tenta chuveirinho. O Atlético não tem centroavante hoje, gente. Cara alto, né? O Scarpa toda hora fica naquele chuveiro, não vai adiantar nada. Então acho que isso me irrita. Outra coisa que me irrita no Scarpa, displicência às vezes durante os jogos. Uma desconcentração. Eu não sei se vocês aí de casa sentem isso, mas às vezes eu acho que o Scarpa é muito desligado no jogo, sabe? Muito desligado mesmo. Tenta um passe, aí erra, aí depois toca errado, né? Aí, vou dar um exemplo aqui também. As entrevistas dele, horríveis, horríveis mesmo. Parece que ele não tem senso de pertencimento ao Clube Atlético Mineiro, né? É um jogador que parece que não se identifica. Então acho que assim, o Scarpa é um excelente reserva hoje. Excelente reserva. Eu não quero o Scarpa titular esse ano, de verdade. Eu acho que o esquema do São Paulo, o Scarpa não seria uma peça assim que eu vejo como titular. Talvez ele centralizado, mas eu acho que perde muito as características do Scarpa. Então acho que seria um excelente reserva. Você ter ali, é bom contar com o Scarpa, né? É um jogador tecnicamente muito alto. Assim, tem um volume técnico muito grande. Mas eu não quero o Scarpa titular por conta dessas questões, sabe? E a velocidade, ele não é um jogador tão rápido, sabe? Então, assim, eu acho que o Scarpa ele pode ser importante, último ano, mas titular, eu não vejo, esse nem reserva. Então a gente falou de 8 jogadores, na minha visão, 2 titulares até aqui, indiscutíveis. Aí, vamos pro próximo, Dudu. Vou falar do Dudu já de uma vez, que pra mim ele é o terceiro titular. Por quê? O Dudu é indiscutível. Ele não é indiscutível como o Everson e como o Lodge, mas pra mim o Dudu, ele é titular desse time do Atlético, né? Ele vai disputar a posição de Cuide, espero eu, porque o São Paulo colocou o Cuide lá na ala direita e não deu certo. Até depois ele justificou, falando que o Alan ainda não está pronto, ainda fisicamente. Espero que seja só isso, porque o Cuide não dá na ala direita. Mostrou ontem partida fraca, pra mim tem que disputar a posição com o Cuide e Dudu. E hoje o Dudu pra mim é mais jogador. Hoje não, sempre foi. E hoje ainda é mais jogador. Então acho que o Dudu, ele ainda tem muita capacidade. Ele é um jogador que sempre tenta, não esconde da partida. Então assim, eu acho que o Dudu é titular. Pra mim ontem fez uma partida nota 6,5, 7. Porque ele tentou, sabe? Ele quase fez um gol, né? Que a bola passou do goleiro, o cara tirou, a bola bateu no travessão. Foi a melhor jogada do Galo pra mim no jogo. E o Dudu é o cara que tenta, né? Um cara que tem um contra um muito bom, né? Erra muito, tá errando muito ainda, tá. Pesa também a questão física no segundo tempo. Você vê que o Dudu dá aquela fadigada? Dá. Mas pra mim, titular. Então, pra mim, de 9 jogadores que a gente falou, se eu não me engano, 3 só titular, né? Os outros 6 reservas. Daí excelentes, bons, ok, reservas, né? E aí, a gente vai falar agora também do Bernard. Bernard, gente, o São Paulo ontem disse, tem papel crucial nesse time do Atlético. Tem papel crucial dentro do vestiário, né? O São Paulo disse isso. É um jogador importante, dá a cara, tá? O Bernard, quando o Atlético passa esses vexames, não esconde, dá a cara a tapa, fala, dá entrevista, né? Outros jogadores aí não esconde, o Bernard não. Né? Tem senso de pertencimento ao Clube Atlético Mineiro, né? Então, assim, o Bernard tem ótimas características, tem ótimos quesitos que, pra mim, fazem ele muito importante pra esse elenco, mas pra mim, excelente reserva, excelente. O Bernard tenta, o Bernard, assim, ele mostra serviço, mas ele erra muito, é um jogador que fisicamente é fraco. Então, assim, ontem teve uma chance de fazer o gol, mandou a bola pra fora. Eu acho que o Bernard é um excelente reserva, excelente reserva. Pode ser titular durante o ano? Pode, o São Paulo gosta muito dele, mas pra mim é uma excelente reserva, pode entrar durante o jogo, ajudar, como ele, antes de ser titular, né, recuperar a titularidade, ele foi muito importante, né, alguns jogos da Sul-Americana passado entrando no segundo tempo, então pra mim o Bernard é excelente reserva. De 10 jogadores que a gente falou, 3 titulares, né, 3, e aí vamos acabar com o Hulk. Antes de falar do Hulk, eu queria falar o seguinte, o Hulk eu vou colocar como um bom, excelente reserva, hoje mais pra bom, tá, porque pesa o custo-benefício, você tem um jogador de 3 milhões no banco, é complicado, mas eu penso assim, é melhor você pagar 3 milhões e ter um Hulk no banco, do que você pagar 1,5 milhão em Rony e Júnior Santos, que não fazem gols, e ter essas duas peças no banco do que um Hulk, por exemplo, que vai te entregar. Se entrar no segundo tempo, eu acho que o Hulk pode ser muito útil, gente. Muito útil. É um cara forte, sabe, fisicamente, pode pegar uma defesa cansada e ser muito importante. Então já vamos falar do Hulk, excelente reserva, bom pra excelente reserva. Né? Então fechamos os 11. Tá? E a partida do Hulk ontem foi horrorosa, tá? Partida fraca do Hulk, errou muita coisa. Finalizações péssimas. E assim, o meu medo é o seguinte, cara. O Hulk continuar com essas exibições e chegar ao ponto da torcida vai a ele. Pode acontecer, viu? Pode acontecer. A torcida perder a paciência. Né? Infelizmente, eu acho que o ciclo tá acabando mesmo, mas que espero que o Hulk fique assim, porque eu acho que pode sim ajudar muito esse elenco, o jovem que o atleta tá fazendo, como um cara grande, né? Um cara que pode dar essa experiência pro time, mas não quero o Hulk titular esse ano, não, né? Mostra muito que a idade tá chegando. Infelizmente, a lei da vida, cara. Lei da vida. Se o Hulk tivesse assim, 4 anos atrás, era aquilo que ele entregou aqui no Galo, né? Mas infelizmente a idade tá chegando mesmo. O cara perde fisicamente, né? Não tem como, por mais que ele seja forte pra caramba. Então, assim, bom pra excelente reserva, né? Pesa essa questão do custo-benefício e a questão dele que quer, né? Mas aí é outro vídeo pra gente falar. Pra encerrar o vídeo, gente, o Atlético, desses 11 que eu falei, 3 pra mim titulares. Ok. Só que aí a gente tem que fazer um exercício. Desses que eu falei que são reservas, será que eles tendem a ser reservas mesmo? Por exemplo, Natanael, ele tende a ser reserva, ok. E isso dá um alento pra gente, né? Por exemplo, esse A deve ser titular, ok. Então, Natanael, a zaga, os dois, isso que preocupa, porque a zaga a gente não sabe se o Atlético de fato vai trazer zagueiros. Porque se não trazer, gente, não briga por título, no máximo sul-americano. A verdade é essa. Dura, mas é a verdade. O Atlético não tem capacidade de competir com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Palmeiras, entre outros times, lá na parte de cima mesmo, se não contratar um zagueiro, no mínimo um zagueiro bala, entendeu? A verdade é essa, que a zaga é muito ruim, muito fraca, a gente não sabe se o Lian vai voltar bem da lesão grave, séria. Então, né, pra mim tinha que trazer 2. Mas se trazer um bala, ok, a torcida já calma um pouco. E por isso que me preocupa, né, porque esses zagueiros que estão aí praticamente são titulares mesmo. Natanael reserva, zaga, né, hoje são titulares mesmo. Aí a gente vai pra ala esquerda. Renan Lodge, ótimo. Goleiro, ótimo. Aí vamos pra volância.
Atlético, de fato, vai trazer um primeiro volante. Tá tentando trazer o Torreira. Espero que não seja cortina de fumaça. Vou fazer um vídeo sobre isso. Torreira, o Atlético tem que colocar dinheiro, gente. Tem que colocar dinheiro, Rubens Menin. Vai lá, contrata um homem, porque é jogador que vai resolver o problema, que não vai dar mulação durante umas 3, 4 temporadas nessa questão da primeira volância. Demorou muito pra chegar um primeiro volante, mais de um ano. Então tá na hora deles colocarem grana pro Galo trazer um jogador desse quilate aí do Torreira, né? Jogador de Copa do Mundo, jogador que resolve mesmo. Resolve, não vai ter dor de cabeça. Você vai pagar e vai ter um cara que vai resolver o problema da posição. Então tem que ir lá fazer o máximo esforço possível. Eu duvido que esse time vai recusar só até colocar 12 a 15 milhões de euros. Ah, mas é caro. Cara, tem jogador barato que custa caro de salário e não resolve. Jogador como Torreira nunca é caro, nunca é caro. Vai chegar, vai fardar e vai ser titular. Então, beleza? Então, pra mim é isso. Tem que trazer o primeiro volante e vão trazer. Espero que seja Torreira. Se não for, lá no Racing, pega o avião, traz o Sousa, né? Entre outros que a gente pode citar aqui. Mas pra mim, as duas melhores opções, tá? Galarza, bom jogador. Não acompanhei muito, então não vou falar. Mas não é do nível de Torreira, não é do nível de Sousa. Mas assim, espero que o Atlético vai firme e traga um Torreira aí que vai resolver mesmo o problema. E aí o Atlético sobe de patamar, tá? Sobe. Mas aí precisa do zagueiro, igual eu falei. Aí vamos lá pro segundo volante. Pra mim, Alexandre titular ou Alan Franco. Aí o Galo tá bem. Ontem jogou o Maicon. Então, assim, dá uma linha, porque o Maicon provavelmente vai ser reserva mesmo. Espero eu, né? Que o São Paulo coloque o Maicon como um bom reserva. E alguns jogos pode ser titular, dependendo da formação. Aí no ataque, a gente fica um pouco preocupado. Mas, por exemplo, porque o Atlético tinha negociações avançadas com o Lucas Assad, parece que não sei se vai vir. As negociações esfriaram demais, ainda não estão encerradas, informações que a gente tem, mas é difícil o negócio. O Atlético não quer colocar 1 milhão de euros a mais. Complicado, né? Ofereceu 4, eles querem 5. Pô, 1 milhão de euros, gente. Né? Jogador novo, que pode trazer muitos frutos. Muitos frutos. Então, o Atlético faz esforço. Né? Scarpa, então, se não vir um camisa 10, ou ele ou o Bernard vai ser titular, né? Ou ele ou o Bernard vai ser titular, porque eu não vejo o outro ali fazendo essa função do 10. Aí eu creio que vai ser o Bernard, tá? Aí a gente tem o Dudu, que pra mim tem que ser titular mesmo, e o Hulk, pra mim, banco hoje, né? O atleta trazendo com a Sierra aí, espero que dê conta do recado. Eu vi poucos jogos, mas eu acho que é um cara que vai chegar e vai fardar e vai ser titular, espero eu. Então, gente, o Atlético, na maioria das peças, né? Tem, assim, ainda um time que ontem é o titular, entre aspas, mas provavelmente ao longo do ano vai ser reserva, a maioria que tá aí. Só a zaga que preocupa, porque a zaga a gente não sabe se o Atlético de fato vai trazer jogador, mas a gente sabe que vai trazer um novo, com a Serra praticamente já fechado. Você tem um camisa assim que tá com negociação com o Torreira, muito difícil, mas tem que trazer, ou se não trazer um cara do nível do Torreira, que é difícil. Mas, então tem que colocar bala mesmo na agulha aí e trazer o cara, colocar dinheiro. Então o que é o que eu quero dizer? Preocupa pra caramba, foi vexame ontem demais, mas o Atlético ainda não tá pronto, isso aí é claro, né? Vários que estavam ontem naquele vexame, provavelmente esse ano vão ser bons, excelentes ok reserva, ok? Então, assim, isso dá um pouquinho de alinha pra gente, mas não deixa de ser vergonha. Não deixa de ser vexatório você empatar com o Tombinha. Se complica demais o planejamento. O Atlético vai ter que colocar titular contra o América, ou um misto, não sei, né? Um misto competitivo, titular contra o Cruzeiro, titular contra o Palmeiras e fazer essa maratona de jogos desde o começo. Então é isso, gente. Não vou estender mais, não. Espero que o Atlético contrate esse zagueiro. Tem que contratar, é prioridade. Espero que o Atlético contrate o primeiro volante, que seja o Torreira. Coloca bala aí na agulha, coloca dinheiro pra trazer o Torreira. Não adianta você chegar lá com 8 milhões, não adianta chegar lá com 10. Vai ter que ter bala mesmo, 12 a 15 milhões. 12 a 15 milhões, né? Só que você vai resolver o problema. Você não vai ter dor de cabeça por umas 3, 4 temporadas. Ano que vem traz um pra ser reserva. Ou pra disputar a posição, mas pra ser reserva. Entendeu? Aí, vamos lá. Porque é muito acima da média de Torreira, gente. É muito acima. Muda patamar, muda. Chega pra ser o melhor camisa 5 do futebol brasileiro, tá? Chega pra ser o melhor camisa 5. E traz o 9 praticamente fechado com a Ciel, o Atlético praticamente. E o 10, tem que pra mim trazer o Lucas Assad e colocar dinheiro mesmo, 1 milhão, gente. Pelo amor de Deus. Então pra mim o Atlético hoje falta no mínimo 4 peças. Camisa 10, pra mim pode ser o Lucas Assad. Zagueiro, pra mim, né? Tinha que ser 2, vou colocar um só. E aí traz aí o Cassiel, praticamente fechado, você já mata ali a 9 e tem que trazer o primeiro volante. Aí o Atlético vai ter um time, se não sair gente, tá? Competitivo, mas tem que melhorar muito. São Paulo também tá devendo, tá? Um time assim, o cara não viajou lá pro norte de Minas, pra Montes Claros, diz o auxiliar, porque ele tava comandando esses caras aí, que praticamente jogou ontem. Então, gente, não ganhar do Tom Benz com um a mais é vergonhoso. Vamos ver o que o Atlético vai fazer contra o América. Ao longo da semana vai ter mais vídeos. Graças a Deus eu fiz esse pós-jogo depois, no dia seguinte, porque ontem eu tava muito bravo. E agora a gente consegue fazer um pós-jogo mais de cabeça fria, né? É isso, gente. Não vou estender mais, não. O vídeo já tá longo. E ainda tô com esperança de ser um grande ano pro Galo, mas tem que trazer essas peças ainda que faltam. Não vem falar que o elenco tá pronto, que não tá, não. Falta ainda jogadores e alguns sistemas. Defensivo, ofensivo. E é isso. Tamo junto, fica com Deus. Até mais. Fui.